Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de resistência de materiais 1A, em que nós vamos analisar a torção, né, em barras de seção vazadas de paredes finas, ou seja, torção em barras de seções vazadas de paredes finas, né? Então os objetivos dessa aula são apresentar os conceitos associados com a torção de peça com seções vazadas de paredes finas, apresentar as tensões geradas na torção, né, e as deformações correspondentes, ou seja, quando a gente fala em deformações, está falando de rotação relativa entre duas seções, tá certo? Bom, inicialmente a gente pode analisar esta figura do lado esquerdo, né, em que a gente tem uma peça genérica, ok, com uma seção vazada de espessura T, né? Então o eixo longitudinal X, essa espessura T que pode ser variável, ela não precisa ser constante, tá? E nós vamos analisar um trecho ΔX ou DX dessa peça, né? Onde foi arrancado, retirado dessa peça, aquele pedaço AB que está destacado ali nessa figura da esquerda. A gente tem ali em destaque, né, numa cor mais clara, um trecho AB dessa peça que é destacado e colocado ali à direita, tá certo? Muito bem. Bom, se a peça toda está em equilíbrio, então esse pedaço AB também tem que estar em equilíbrio, obviamente, né? Tá? Vamos lá. Então, se você tem, né, uma tensão cisalhante ao longo dessa parede do tubo, né, e a gente está considerando ali que ela pode ter espessura variável, ou seja, no ponto A essa parede tem uma espessura TA e no ponto B ela tem uma espessura TB, né? Se ela está em equilíbrio, o somatório de forças na direção X tem que ser igual a zero, correto? Muito bem. Na direção X, se a gente olhar aquele sentido do torsor, né, a gente vai ter no ponto B uma tensão cisalhante saindo, né, quer dizer, vindo de B para A, tá certo? Na superfície, né? Vindo ao longo daquela espessura de B para A, ou seja, se a gente chamasse essa tensão, né, por exemplo, de tal XY, teria que haver uma tal YX na direção longitudinal. E essa FB seria justamente essa força FB atuando nessa parede lateral, seria a tensão vezes a área. Ou seja, FB seria igual à tensão, que a gente já está chamando agora de tal B, vezes a área daquele trecho, que seria TB vezes ΔX. Ok? No ponto A, por sua vez, a gente teria uma força FA na direção oposta, né? Se a tensão tal YX está chegando em A, né, por conta do paralelepípedo elementar, as duas têm que estar convergindo naquele mesmo ponto, né? Por isso o FA está para frente. No caso em B, que ela estava saindo daquela extremidade, a força FB também estava saindo, né? Porque a tal B também estaria saindo. Então FA seria igual a tal A, a tensão em A, vezes a área daquele elemento, que seria a espessura em A vezes dx, ou seja, para que haja equilíbrio na direção X, o FA menos FB tem que ser igual a zero, ou FA igual a FB, né? Então nós teremos que tal A vezes TA ΔX menos tal B vezes TB ΔX igual a zero. Cancelando ΔX comum aos dois termos, nós ficamos com tal A vezes TA menos tal B vezes TB igual a zero. Ou a gente pode dizer que tal A vezes TA é igual a tal B vezes TB. Ou seja, essa expressão, né, vai ser constante ao longo de toda a seção. Ou seja, o produto da tensão cisalhante vezes a espessura será constante. É claro que neste caso nós estamos considerando que essa tensão cisalhante ela varia muito pouco ao longo da espessura do tubo, né? Por isso que ela está considerada constante. Na realidade,
ela seria a tensão média ao longo da espessura do tubo, né? Seria um tal médio em A, um tal médio em B, que a gente chamou aí de tal A e tal B, tá? Mas como a espessura do tubo é muito fina, né? Por isso que a gente diz que isso é válido para seções de paredes finas. Essa expressão chamada fluxo de tensão cisalhante, né? Seria a tensão vezes a espessura, a gente vai ter isso como constante. Beleza? Então essa é a primeira dedução que a gente tem, né? Muito bem. Se a gente quiser chegar agora na expressão, né, do momento torsor, a gente vai ter primeiro que calcular uma força elementar F, né? Porque o torsor elementar, que ali aparece como dt na segunda expressão, ele vai ser o somatório ou a integral, né, dos momentos elementares ou momentos das forças elementares, tá certo? Bom, se a gente tem naquele ponto indicado na figura uma força dF, né, atuando na parede do tubo, o seu momento torsor correspondente vai ser dF vezes H, onde H é aquela distância entre o centro da seção, O, né, e o ponto de aplicação da força dF. Então o elemento, né, dt, o momento torsor elementar dt vai ser igual a dF vezes H, correto? Mas dF é igual a tensão vezes a área, ou seja, tal médio naquele ponto, vezes o T, vezes ds, a espessura naquele ponto, vezes ds, onde ds é aquele elemento, né, de comprimento da parede do tubo, né? Tá certo? Muito bem, então a gente vai ficar aqui o dt é igual ao tal médio vezes t vezes ds vezes h, ok? Muito bem. E o torsor resultante vai ser a integral dessa expressão tal médio vezes t ds h. A integral ao longo de toda a seção fechada, né? Tá? Só como tal médio vezes t é constante, esse produto é constante, a gente viu no slide anterior, esse produto pode ser colocado para fora do sinal de integral. Então eu fiquei com torsor resultante igual tal médio vezes t, a integral fechada de h ds. Tá certo? Muito bem. Mas se a gente observar ali, né, eu puxei em vermelho para o outro lado, ok? A área correspondente àquele triângulo elementar DAM, né, que é um triângulo que compreende aquele trecho ds no perímetro médio da seção, por isso que essa AM vai ser a área do perímetro médio, tá? Esse DAM é igual à área daquele triângulo, que é igual a HDS sobre 2. Então o HDS seria igual a 2 vezes DAM, correto? Então eu poderia colocar o 2 para fora da integral, né? E a integral fechada do elemento de área é a própria área. Então sobraria a integral fechada de DAM, que seria a área do perímetro médio. Então o torsor resultante vai ser igual a 2 vezes o fluxo de tensão, tal médio vezes T, vezes a área do perímetro médio. Então eu posso dizer que a tensão média em qualquer ponto será igual ao torsor dividido por 2 vezes a espessura vezes a área do perímetro médio. Com isso a gente pode concluir o quê? Que a tensão cisariante será máxima onde a espessura do tubo for mínima, ok? Ou seja, a tensão cisariante máxima em termos de valor médio na espessura do tubo, né? Porque o torsor resultante é constante, é o esforço torsor atuando na seção, né? O 2 é uma constante numérica, tá? A área do perímetro médio também será uma constante, então só poderíamos ter como variável a espessura T do tubo. Então, como a tensão média ela é inversamente proporcional a essa espessura, né, a gente pode chegar à conclusão que o tal médio vai ser máximo quando a espessura for mínima, correto? Muito bem, né? E vamos analisar agora a rotação relativa entre duas seções, tá? A gente viu que a expressão
do cálculo da tensão média, no final não é tão complexa, não. O difícil é chegar nela, né? Bom, para calcular a rotação relativa entre duas seções, né, eu vou ter que igualar o trabalho das forças internas e das forças internas, tá? Na verdade, é o trabalho dos momentos externos, né? Ok? Que também gera um trabalho, só que o trabalho é o momento vezes o ângulo correspondente, né, o ângulo de rotação associado a esse momento. Então eu terei que 1 meio vezes T, que é o torsor, vezes φ, isso aí seria o trabalho externo, né? Vai ser igual ao trabalho interno. O trabalho interno ele é igual a 1 meio da integral do trabalho por unidade de volume, tá certo? O trabalho por unidade de volume é igual a tensão vezes a deformação, tá? Multiplicada por dV e integrado vai dar o total do trabalho interno, né? Então eu tenho que 1 meio de T vezes φ é igual a 1 meio da integral ao longo do volume de tal gama dV. Mas a gente sabe que o gama, a distorção é tal sobre G. Então fica 1 meio da integral ao longo do volume de tal vezes tal sobre G. Ou 1 meio da integral de volume de tal ao quadrado sobre G dV. Se eu cancelar o fator meio dos dois lados, da primeira expressão e da última, né, eu fico com T vezes φ é igual a integral ao longo do volume de tal ao quadrado sobre G. Já substituindo aquela expressão que eu tinha de tal médio, né, fica o T ao quadrado sobre 4 vezes a espessura ao quadrado vezes a área do perímetro ao quadrado vezes G. Essa é a integral ao longo de dV, né? E aí eu posso separar essa integral numa integral de área e uma integral ao longo do comprimento L, tá certo? E aí eu posso colocar para fora já da integral o 4G, né? Tá certo? Poderia colocar também a área do perímetro médio, que é uma constante, né? Na verdade eu coloquei, posso colocar o T também. Aliás, repara que o T, ali eu tinha T de um lado e T ao quadrado do outro, né? Como o T também é constante em relação à integral, eu já pude cortar e eliminar o T do lado esquerdo da expressão, da equação, né? Esse T também já poderia ir para fora, como vai logo a seguir, tá? E o G também, que é constante. Então fico com o T, o φ, né? O ângulo φ é igual a T sobre 4G, a integral ao longo do comprimento, da integral ao longo da área, de 1 sobre T ao quadrado, a área do perímetro médio ao quadrado, que eu já poderia até ter colocado para fora do sinal integral, dA dx, né? Ou 1 sobre 4G, integral ao longo do comprimento. Aí o dA, né, ficou sendo a espessura no tubo, né, ficou sendo igual a T vezes dL, tá? Onde dL é o comprimento no qual a espessura T está sendo tomada, tá certo? Aí esse T cancela com T ao quadrado, né? Beleza? E fica só então o T sobre 4G, a área do perímetro médio ao quadrado, a integral ao longo do comprimento, da integral fechada de dL sobre T dx, né? Ou seja, essa é a expressão que me dá a rotação relativa entre duas seções, entre as quais, né, atua um torsor de valor T, ok? Muito bem. Essa expressão parece um pouco mais complexa, né? Mas depois a gente vai ver em alguns exercícios que dá para conviver com ela, ok? Sem problema nenhum, tá? Então vamos lá, eu poderia até substituir esse dL por ds para ficar compatível com uma expressão anterior, que é a mesma coisa. O dL na verdade está significando um comprimento, né? Comprimento ali ao longo da espessura, né? Tá? Aquele ds agora eu chamei de dL. Mas eu mudei até para não confundir essa área, que era a área do perímetro, foi calculada a área do perímetro médio, com a área da seção propriamente dita, na qual eu estou calculando essa integração, tá certo? São coisas diferentes, tá? Então com isso a gente finaliza, né, essa aula sobre torção, né, em perfis, né, seção vazada de paredes finas. Deixo as dúvidas por conta de vocês, né, para depois tirarem comigo. E na próxima aula nós poderemos já ver alguns exercícios e exemplos de aplicação
desta parte da matéria, ok? Então, muito obrigado e até a próxima aula, ou com exercícios dessa nossa aula.